Segundo dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, quase 300 mil pessoas vivem em situação de rua no Brasil. Aqui na Câmara, foi relançada a Frente Parlamentar em Defesa da População de Rua. O coordenador será o deputado Raimon, do PT do Rio de Janeiro. E para falar sobre o trabalho de resgate dessas pessoas, ele é o nosso convidado no programa Palavra Aberta. Deputada, seja muito bem-vindo ao programa. Para a gente iniciar, eu gostaria que a gente apresentasse um pequeno retrato. Qual é a situação hoje das pessoas que estão em situação de rua? Marcelo, quero começar agradecendo a você, agradecendo a TV Câmara por abrir esse espaço para a gente falar com mais pessoas. Você trouxe um dado do IPEA de quase 300 mil pessoas morando nas ruas. Nós, durante o governo de transição, agora, em dezembro, do presidente Lula, nós acabamos fazendo um grupo de trabalho que tentou identificar, a partir dos diversos dados que nos são colocados ou que a gente procurou, colocar um pouquinho o perfil dessa população. São homens e mulheres, na sua maioria homens, maioria quase que absoluta de homens, mas não significa com isso que as mulheres não mereçam uma atenção especial, porque elas, embora em número menor, elas são as mais vulnerabilizadas pela sua condição, como é o extrato da sociedade brasileira. Então, o perfil da população em situação de rua, ele é de pessoas que têm adoecimento mental, o perfil da população em situação de rua é de pessoas desempregadas que não conseguiram recolocação no mercado de trabalho e que, portanto, fazem da rua o espaço de acesso à renda. Não significa que, porque é morador em situação de rua, que ele também não acessa renda. O cuidar de um carro, vender uma bala no sinal, ou fazer uma limpeza no jardim, essas são cenas de uso da população em situação de rua. Então, você tem essas pessoas desempregadas, desiludidas, você tem as pessoas que nos grandes centros do Rio, nos grandes centros do Brasil, não conseguem ter mobilidade urbana e, portanto, moram muito longe dos espaços onde trabalham, pessoas que trabalham em restaurantes e que à noite não voltam para casa, que dormem nas ruas. Então, é um espectro muito amplo. Você tem pessoas também que na verdade, foram expulsas das comunidades e durante a pandemia isso cresceu muito, expulsos das comunidades por conta de algum tipo de envolvimento com pequenos tráficos ou grandes tráficos, grandes nem tanto, mas pequenos tráficos e pessoas expulsas das comunidades. Então, o espectro de pessoas que vivem nas ruas é muito grande, mas é bom salientar também que dentre eles há muitas pessoas qualificadas, qualificadíssimas, inclusive pessoas que falam 2, 3 línguas, porque já fizeram experiências fora do país e que voltam e um pouco nesse desalento estão aí à espera de uma oportunidade. Quando a gente fala em pessoas em situação de rua, eu acho que uma das primeiras coisas que vem à cabeça são os abrigos. No Brasil, a gente sabe que existem várias instituições, principalmente públicas, com essa função. Como é que está esse quadro hoje no Brasil dos abrigos destinados a receber essas pessoas? Você sabe que eu tenho uma experiência com a população em situação de rua há mais de 14 anos. Eu fui vereador na capital do Rio de Janeiro durante 4 mandatos e desde o início, porque já anterior à minha atividade política eu tinha um estreitamento com essa população por conta de participar de algumas instituições, a gente discute muito com eles e uma das questões que há mais reclamação são as condições de abrigamento. Porque quando nós falamos de abrigamento, a gente espera que esse abrigamento seja um espaço adequado para que a vida da pessoa floresça. Então você tem abrigos, podia citar o exemplo de São Paulo, que conheço um pouco, Belo Horizonte conheço um pouco, mas conheço bem os casos do Rio de Janeiro. Os nossos abrigos, eles chamam lá no Rio de Janeiro, chamam o abrigão, que fica em Paciência. Paciência, para quem está nos escutando agora e não conhece o Rio de Janeiro, Paciência fica praticamente a 50, 60 quilômetros do centro do Rio, que é o lugar onde eles acessam renda. Como o abrigo, ele não pode ser um espaço fechado, porque você não pode trancafiar alguém, porque a pessoa não é criminosa, ela está ali no processo de abrigamento, ele é levado para o abrigo e depois no abrigo são portas abertas, que tem que ser porta aberta. Aí ele tem que voltar para a sua cena de uso ou para a sua cena de vida onde ele acessa renda.
né? Então, os abrigos, a grande reclamação deles é que os abrigos são de muito péssima conservação. E aí convivência com percevejos, convivência com insetos, convivência com maus cheiros, convivência de grupos muito heterogêneos, né? O abrigão de paciência, quando foi criado em 2009 no Rio de Janeiro, ele acomodava 600 pessoas. Como é que você acomoda 600 pessoas e quer que essas pessoas tenham algum tipo de ressocialização? Como é que você acomoda 600 pessoas que não se conhecem ou que têm uma diversidade enorme e quer que essas pessoas se reconheçam ou se referenciam? E aí eu quero lembrar, sabe, Marcelo, tem um decreto do presidente Lula, assinado em 23 de dezembro de 2009, que é o decreto 7053. Ele define como deve ser um abrigamento. O abrigo, que é o espaço de acolhimento, ele deve comportar no máximo 50 pessoas. Mas quando a gente fala de abrigo, a gente sabe que o abrigo é uma condição quase que extrema, porque antes do abrigo nós poderíamos ter os centros POP, os centros de referência, podemos ter os CRAS, os CREAS, nós podemos ter, antes de ter os abrigos, as residências terapêuticas. Não estou falando de comunidade terapêutica, estou falando de residência terapêutica, que são pequenos núcleos onde a própria população em situação de rua organiza-se, claro que acompanhado por uma equipe multidisciplinar, e ela toca a sua própria vida. Então, os abrigos, quando a gente fala de abrigo, na nossa cabeça vem um lugar de amontoado de pessoas. E nós não precisamos abandonar essa ideia. É isso mesmo. O nosso grande desejo é que a gente não precise de abrigos. E por isso a gente reforce os CRAS, os CREAS, reforce as residências terapêuticas, reforce o que hoje é a grande luta da população em situação de rua, que é a questão da moradia, né? O chamado moradia por primeiro. A pandemia piorou muito o quadro das pessoas em situação de rua, aumentou o número de pessoas sofrendo dessa questão. E agora, o que fazer pós-pandemia? Pois é, a população em situação de rua é um grupamento social que ele participa na sociedade de todas as mazelas dela. A pandemia foi ruim para todos nós. A pandemia nos segregou, a pandemia nos adoeceu, a pandemia nos distanciou de coisas que a gente amava, a pandemia deixou pessoas neuróticas, a pandemia, a gente ainda vai sofrer as consequências dela durante muito tempo. A gente se falar da peste espanhola, das grandes epidemias e pandemias que o mundo já sofreu, elas tiveram consequência durante anos e às vezes décadas. Então a população em situação de rua também sofreu mais na pandemia, também foi mais abandonada na pandemia. Imagina que o adoecimento desse segmento também ele cresceu. Mas há o que ser feito, né? Nós precisamos compreender que há políticas públicas que devam ser feitas para esse segmento da sociedade. E aí, quais são essas políticas públicas? A gente tem que caminhar para a questão de ouvi-las, né? Ouvir essas pessoas. Ao ouvir essas pessoas, nós saberemos as suas potencialidades. Ao saber as suas potencialidades, nós podemos encaminhar processos de empregabilidade. Na cidade do Rio de Janeiro tem uma lei, a Lei 6.355 do Rio de Janeiro de 2018, que é de autoria de dois vereadores, a vereadora Luciana Novaes e o vereador Raimon, ex-vereador Raimon, eu mesmo, que a gente definia que a prefeitura, ao contratar pessoas para suas máquinas, para o seu fazer nos contratos terceirizados feitos pela prefeitura, que fossem contratados um percentual de 10% da população em situação de rua. Né? De 5% ou 10%, agora me falha. Mas essa é uma possibilidade. Reinserção não é algo que chega de maneira natural, não, ela tem que ser forçada, tem que buscar. E por isso que é preciso fazer política pública. Eu quero afirmar aqui de novo, a política pública mais adequada para a população em situação de rua hoje é nós trabalharmos dentro do programa do governo, chamado Minha Casa Minha Vida, trabalhar um segmento moradia por primeiro para a população em situação de rua, porque já existem algumas experiências no mundo afora, na França, na Inglaterra, em Nova York, existe uma experiência no Rio de Janeiro, no Brasil, em Curitiba, que é mais exitosa, uma experiência ainda meio pequena em Belo Horizonte, no Rio de Janeiro, então a gente precisa de avançar com isso, porque quando chega esse direito, os outros direitos chegam juntos. Deputado, eu queria que o senhor falasse um pouquinho também sobre a arquitetura hostil, explicar para as pessoas que estão em casa que não sabem o que é isso e qual o quadro dessa situação no momento.
Nós temos uma lei aprovada aqui no Congresso Nacional que foi sancionada agora pelo presidente Lula. Essa lei foi aprovada no ano passado, foi vetada pelo presidente da República, foi derrubado o veto e agora ela é uma lei que ela está valendo, ela está válida, ela está acontecendo. A arquitetura hostil, para quem nos acompanha, né, por esse canal, é aquela pedra pontiaguda que se coloca debaixo de uma marquise. A arquitetura hostil é um banco de praça que é partido ao meio para a população em situação de rua não se folgar muito. Então é preciso lutar contra a arquitetura hostil, tem lei para isso, mas é preciso que a sociedade se envolva também. Deputado, esse assunto é imenso, acredito que também seja apartidário, né? Todo mundo torcendo para que o Brasil consiga contornar esse problema gravíssimo. Desculpa, ele é suprapartidário. Suprapartidário. Porque é de todos os partidos. Está acima dessa discussão entre partidos, né? E, inclusive, eu acho que é difícil encontrar alguém que não quer buscar uma solução para esse problema gravíssimo, que são as pessoas em situação de rua, e a gente tem visto crescendo o número de pessoas nessa situação. Uma coisa que chama a atenção é que todos nós queremos uma solução. Desejo muita sorte nessa sua caminhada com esse tema. Muito obrigado, Marcelo. Agradecido a você, à TV Câmara, e também agradecido a todo mundo que está nos acompanhando e que se compromete com essa luta, porque são nossos irmãos e nossas irmãs. Muito obrigado, deputado. E se você quiser rever ou compartilhar esta entrevista, basta acessar a página da Câmara dos Deputados na internet ou procurar pelo nosso canal no YouTube. Siga também as nossas redes sociais, TikTok, Instagram, Facebook e Twitter. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima.